Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Ecos na Escuridão. No vídeo de hoje vamos contar a história da estrada que não deveria existir. Foi na curva da estrada de terra que ele ouviu pela primeira vez um rádio tocando uma música que ninguém lembrava de ter ligado. Ele toma a estrada de terra para encurtar caminho. Ouve um som distante de rádio. Música antiga misturada a chiados. Encontra evidências sutis, pegadas próximas à cerca. Um fósforo queimado, marcas na lama. Vizinhos dizem ter ouvido algo, mas aparecem contraditórios. Um avô lembra de uma trágica notícia antiga. Um aparelho de rádio que sintoniza sozinho em horários estranhos, ouvir um trecho curto da música como leitmotiv. Um bilhete molhado, com poucas palavras. Não volte após a curva. Na noite seguinte, ele decide voltar à curva. A estrada parece diferente, o ar mais denso. Ouve o rádio mais perto. Agora, é possível entender uma frase incompleta repetida na letra. Você não devia. Encontra uma construção abandonada ou uma antiga parada de ônibus e vê uma figura na penumbra. Só restou um rádio velho tocando a mesma música. O protagonista encontra registros antigos, recortes de jornal, sobre um desaparecimento ou acidente naquela curva anos antes. Descobre que a música era de um programa que passava mensagens para quem trabalhava à noite. Talvez a curva guarde memórias de quem não voltou, com uma forte sensação de presença. Ele volta para casa com o rádio que pegou. De manhã, a cidade comenta que naquela mesma noite, outra pessoa jurou ter ouvido a mesma música. O rádio toca uma nova faixa, enquanto os créditos pedem silêncio. Ele carregou o rádio enrolado no casaco como se fosse um animal ferido, sentindo o peso da noite apertar os ombros. A cidade parecia menor pela manhã. As calçadas ainda molhadas guardavam sombras longas, e os vizinhos, entre olhares e cochichos, fingiam não saber de nada. O rádio, parado no banco da caminhonete, continuava quieto, a antena amassada, a caixa com manchas de ferrugem, mas quando ele girou a chave e a máquina deu um estalo, uma fraca melodia escapou, tão tênue, que parecia vir debaixo da terra. As notícias locais daquela semana mencionavam algo sobre um antigo programa de rádio que, nas noites de domingo, transmitia pedidos de dedicatórias e mensagens da estrada. Ninguém sabia exatamente quando o programa havia parado de ir ao ar. Era uma curiosidade de velhos conversadores. Agora, ao ouvir a mesma melodia vinda daquele aparelho velhinho, uma fisgada de reconhecimento atravessou o peito dele. Não era só uma canção, era uma sequência de notas que alguém, alguma vez, usara como aviso. Ele passou os dedos pela etiqueta molhada da fita cassete que encontrou e leu. Para quem volta tarde. A caligrafia era pequena, firme, com uma inclinação peculiar. Guardou a fita no bolso como se fosse um bilhete que poderia, de alguma forma, impedir o que quer que estivesse esperando junto à curva. Mas o que exatamente deveria impedir? O pensamento era tão vago quanto a névoa sobre a estrada. Dias depois, as noites tornaram-se vigilantes. Ele não era mais o único a ouvir. O mercado, a padaria, a farmácia, todos comentavam de uma presença que parecia gostar de tocar músicas que ninguém reconhecia. Alguns juravam ter visto lanternas apagando e acendendo sem razão. Outros diziam que ouviram vozes chamar com nomes que já tinham partido. Havia quem risse para disfarçar medo. Havia quem trancasse portas cedo demais. A curiosidade, porém, é um animal persistente. Numa madrugada de lua minguante, ele voltou à curva com uma lanterna e o rádio ao lado, decidido a enfrentar a sensação que o sufocava. O ar estava mais frio do que antes. O capim cortado na beira da estrada sibilava como roupas de quem passa. Parou a caminhonete alguns metros antes, deixando a luz distante, e caminhou sem fazer barulho. O coração batia alto o suficiente para ouvir dentro do peito um tambor abafado que marcava cada passo. Quando chegou ao ponto onde a estrada inclinava, a música começou outra vez, não vinda do rádio, mas como se alguém a estivesse assobiando entre as árvores. Era a mesma melodia, mas dessa vez misturada a sons impossíveis de explicar. O roçar de um tecido velho, o som de uma cadeira arrastada, um sussurro truncado que parecia pedir desculpas. Ele engoliu em seco e estendeu a mão para o ar, como quem toca para confirmar que algo é real.
Suas mãos bateram em nada. E ainda assim, o toque deixou um eco na pele. Um arrepio que não era só frio. Quando chegou ao ponto onde a estrada inclinava, a música começou outra vez não vinda do rádio, mas como se alguém a estivesse assobiando entre as árvores. Era a mesma melodia, mas dessa vez misturada a sons impossíveis de explicar. O roçar de um tecido velho, o som de uma cadeira arrastada, um sussurro truncado que parecia pedir desculpas. Ele engoliu em seco e estendeu a mão para o ar, como quem toca para confirmar que algo é real. Suas mãos bateram em nada, e ainda assim, o toque deixou um eco na pele. Um arrepio que não era só frio. Talvez fossem memórias, talvez fossem advertências. Ao partir, sentiu uma impressão clara como o primeiro raio da manhã. Algo ali desejava ser ouvido, mas não por quem chega de fora, por quem reconhece o som e, por isso, se vê obrigado a lembrar. Naquela semana, a cidade começou a compor suas próprias histórias. Alguns contavam que, há décadas, um homem voltava sempre à mesma curva à procura de uma pessoa que nunca mais retornou. Outros narravam que o rádio fora deixado lá por alguém que quis que a música vingasse como um aviso às próximas voltas. Ele, porém, preferia pensar que o rádio e a música eram apenas um veículo, uma maneira que o lugar encontrou para falar. Enquanto a cidade ouvia, outros ouviram também. Vozes na madrugada, passos que não pertenciam a ninguém, e um rádio que, de vez em quando, insistia em tocar uma canção que ninguém mais lembrava de ter pedido. Ele começou a perceber padrões que ninguém mais parecia notar. A melodia reaparecia sempre nas noites de chuva fraca, como se a água fosse a antena que amplificava o aviso. E quando não chovia, bastava o vento certo, aquele que vinha do pasto, carregado de cheiro de capim cortado para que a canção surgisse entre as frestas das portas e nas frestas das janelas. As pessoas comentavam: é só impressão, coisa de velho. O rádio deve estar com mau contato. Mas o arraigado hábito da cidade de guardar memórias nas coisas comuns, uma cadeira de varanda, um trilho de trem, uma curva de estrada, fazia sussurrar hipóteses que se espalhavam mais rápido que o vento. Uma noite decidiu levar o rádio para dentro de casa. Trancou as portas, desligou as luzes e apoiou o aparelho sobre a mesa da cozinha, onde o vidro da janela refletia a lua. O aparelho estava quieto. Por um tempo, tudo parecia normal. O tic-tac do relógio, o som distante de latas sendo jogadas no barracão. Às 11h15, quando já achava que tudo não passara de um susto, o rádio chiou, como se alguém cutucasse a poeira do alto-falante. A canção surgiu suave, quase tímida, e entre as notas ele percebeu nitidamente uma voz, não uma voz que cantava, mas uma voz que dizia: não deixe a curva esquecer. O frio que subiu pela espinha foi diferente desta vez. Não era apenas medo, havia uma obrigação estranha, como se alguém lhe pedisse que cumprisse algo antigo. Ele pegou o casaco de novo, a fita cassete no bolso e saiu com o rádio na mão. Caminhou sem rumo planejado, seguindo o som que agora parecia orientar passos. Passou pela padaria fechada, pela igreja com a porta encostada, e sentiu olhares que atravessavam paredes. Ninguém o chamou. Ninguém o impediu. Na curva, a lua mostrou o contorno de uma placa velha, meio caída, onde se lia o nome da fazenda que já não existia. Havia pegadas novas na lama, não só as dele marcas de sapatos que iam e vinham, como se duas pessoas tivessem conversado na beira da estrada e decidido separar-se. O rádio, nesse momento, emitiu um chiado longo e depois silêncio, como se tivesse cumprido o papel de guia. Havia chegado. Ele caminhou até onde o mato encostava na pista e encontrou, semi-enterrado, um pedaço de madeira com restos de tinta e o que parecia ser um nome raspado. Encostou a lanterna e leu, com dificuldade. Lembra. O gosto metálico de nervos encheu a boca. Lembrou das histórias contadas pelo avô da cidade de uma mulher que, anos atrás, todas as noites cantava naquela estrada até sumir numa madrugada. Alguns diziam que ela voltava em sonhos. Outros, que a música era a única coisa que restou. Ele pegou a fita da cassete outra vez e, com a pressa de quem teme perder algo, colocou-a no rádio.
A gravação estalou e entre os chiados uma voz dizia, num português antigo, palavras que agora soavam claras. Se ouvires, responde. Não a deixe sozinha na curva. Havia uma pausa. E depois um choro contido, que terminou num sopro, como se o vento tivesse aprendido a falar. Ao voltar para casa, o rádio no banco do carro parecia mais pesado. Não era só um objeto. Era uma memória ambulante que pedia presença. Na manhã seguinte, soube que outra pessoa da cidade havia deixado sua cadeira na varanda e se recusara a sentar naquela noite, e que durante a madrugada ouvira o som de uma canção que vinha de muito longe. A cidade acomodava as pequenas estranhezas, como de costume, costurando-as em histórias que serviam de aviso e consolo. Com o passar das semanas, algumas coisas aconteceram de forma quase ordinária. O rádio tocava menos vezes, mas quando tocava, pessoas diferentes ouviam. Havia quem o guardasse no sótão, achando que assim a música se calaria. Outros o colocavam em praça pública, desejando que o som dissesse algo a toda a cidade. E às vezes, quando uma criança passava correndo e pisava num velho prego, o rádio que ninguém havia ligado emitia um pequeno acorde, como se fosse um agradecimento. Ele, contudo, sabia que algo ali não pedia apenas ser ouvido, pedia lembrar. E lembrar, naquele lugar, era uma tarefa que envolvia chão, cheiro e nome devolver à terra aquilo que havia sido arrancado pelo esquecimento. Na noite em que decidiu estacionar a caminhonete na margem e deixar a caixa do rádio deitada sobre a terra, fechou os olhos e fez o que parecia óbvio. Falou em voz alta o nome que encontrara na madeira. Não sabia por quê, mas sentiu que era preciso. As palavras saíram ásperas. Um vento levantou-se e trouxe consigo um sopro de música tão breve que quase não existiu. E depois, o silêncio. Na manhã seguinte, a cidade acordou com dois fatos simples. O rádio havia sumido do lugar onde ele o deixara, sem sinal de arrombamento nem pegadas de carro, e no canto da praça, um bilhete preso por uma pedra dizia, com caligrafia tremida, "Obrigada por lembrar." Ninguém sabia de quem era aquele agradecimento, mas todos entenderam que algo ali fora devolvido. E que talvez as curvas tivessem memória e recebessem cuidado, de tempos em tempos, de quem ainda se lembrava de ouvir. O que ninguém sabia era se, naquele adeus implícito, a música teria realmente partido para sempre. Ou se mantiver ali, em algum lugar entre o mato e o asfalto, esperando a próxima volta, o próximo sapato, a próxima mão que segurasse um velho rádio e dissesse o nome que faltava. Ele, ao fechar a porta de casa, ouviu um último chiado breve no aparelho, um som tão próximo que parecia um sopro em seu ouvido. E não teve certeza se era saudade ou convite. Portanto, naquela cidade pequena onde as noites guardavam segredos em curvas e rádios antigos, as pessoas seguiram vivendo, com um pouco mais de cuidado às músicas que surgem do nada e com a sensação persistente de que as coisas esquecidas, um dia, podem voltar, pedindo para serem lembradas.